conversando com vocês anteriormente, eu já fui tutora de elementos de matemática, já fui tutora de geometria plana, geometria espacial, euclidiana, né? Conhecida como geometria euclidiana, de projetos integradores, de algumas disciplinas, e eu pude aperfeiçoar mesmo o trabalho aqui através de todos esses anos como tutora. Então, tem algumas dicas que eu vou dar com o tempo que é bom que vocês sigam, sabe? Porque algumas coisas muito básicas, elas são essenciais pra gente, tá? Eu vou colocar no fórum, vou criar um fórum e vou pedir para vocês se apresentarem assim rapidinho, de onde é, que eu sei que lá no sistema eu posso ver o polo de vocês, mas eu queria que vocês falassem, sei lá, a idade, há quanto tempo terminou o ensino médio, onde trabalha, se quiser, a família, quem é a família, quantas pessoas tem na família, se tem filhos ou não, essas coisas, porque ajuda a gente a traçar o perfil da turma também, mas nada que possa, assim, dizer, nada que possa constranger vocês. Vocês podem anotar o que vocês quiserem, tá? Então, as tutorias, elas vão ser muito básicas, com perguntas básicas. E aí pode ser que alguns alunos, eles percebam que aquilo que eu estou explicando, tal, pode ser muito básico para eles. Então, à medida que eu for identificando isso daí, se o aluno não quiser participar das tutorias e quiser usar o tempo da tutoria, separar esse tempo para estudar outras coisas, quando vocês terminarem os exercícios do livro, a gente pode disponibilizar para vocês outros exercícios, tá bom? Alguma dúvida até agora? Não. Como vocês não falaram nada, eu vou entender que não tem dúvida. Vocês têm alguma pergunta que queiram fazer? Alguma curiosidade que vocês queiram perguntar? Pode perguntar no chat também, se quiser. Enquanto vocês estão aí aguardando, eu vou localizar aqui o livrinho da gente, né? E só para eu saber, alguém conseguiu resolver exercícios do livro que o professor disponibilizou? Não. Levanta a mãozinha aí, quem conseguiu. Se ninguém levantou a mão, eu vou entender que não fizeram. Então, já vou dar uma orientação para vocês aqui. Como o professor falou, o livro que a gente usa é esse livro aqui que eu vou abrir. A versão que ele está usando é mais antiga, tá? Mas o livro é basicamente o mesmo. Eu posso disponibilizar para vocês também, se vocês quiserem. Vai mudar, por exemplo, os desenhos, né? Vai estar mais atual e etc. Eu sei que o professor,
ele passou bem rápido, né? Pelo, pelo, pelos assuntos. Então, a gente vai precisar ganhar ritmo para poder situar vocês na disciplina. O professor, ele deu várias dicas, deu muitas informações. Alguns de vocês não assistiram a aula ainda, mas, em resumo, faculdade, a gente tem que estudar, né? Tem que fazer os exercícios, tem que fazer as atividades. Você não pode deixar de estudar matemática e, ao mesmo tempo, você não pode deixar de estudar a parte de educação desse curso, tá? Mas aí, quando a gente disponibilizar a aula do professor, vocês vão poder assistir essa aula, tá bom? Então, como é que a gente vai proceder aqui? Quem estava na aula do sábado? Levanta a mãozinha aí para eu identificar. Kaique. Olivia. Deixa eu ver quem mais levantou a mão. A Maria, o Albert. Cadê o Alberdan, não? O Alberdan. O Lucas. Pronto. Então, vocês lembram até onde o professor falou desses temas aqui? Pode abaixar a mão, tá certo? Obrigada. Vocês poderiam me dizer até onde o professor falou? E aí, gente, será que a gente prestou atenção na aula e consegue lembrar até onde o professor falou? Fique com Boa vergonha não, noite. viu? Boa noite, Lucas. Se eu não me engano, foi até conjunto universo, mas acho que posso estar errado. Eu acho que ele chegou a passar disso. Eu acho que foi até subconjuntos. Tem razão, O subconjunto. Alberdan confirmou que eu lembro que ele falou de igualdade de conjuntos. Mas obrigada, Foi viu? verdade, por nada. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou selecionar até onde o professor foi. E na nota de aula da tutoria de hoje, vocês já sabem que se trata dessa parte aqui, tá? Então, a nossa aula, essa tutoria, vai ser basicamente para a gente discutir os primeiros exercícios, tá? Para a gente criar o hábito de estudar, tá bom? Então, nesse livrinho, que eu vou botar no Ava também, porque ele não colocou, tem lá a parte teórica e tem os exercícios, né? Então, vamos avançar aqui para o capítulo 2, né? Começa no capítulo 2 de conjuntos. E ele fez lá toda a parte teórica e disse assim: quando vocês virem uma linha vermelha na aula, é porque tem exercícios, tá? Então, eu vou começar aqui com vocês, com os exercícios, vou fazer junto com vocês, mas na próxima tutoria eu preciso que esse cenário mude, tá certo? Eu preciso que vocês tentem fazer os exercícios, porque eu posso até fazer os exercícios, tá? Mas quem necessita mais nesse momento são vocês. Então, me permitam só colar os exercícios aqui. Deixa eu fazer também uma pergunta bem básica. Vocês já... Vocês já... Só um momentinho, viu, gente? Rapidinho. Ele tava na geladeira, vida. Ele tava dentro, ele abriu a geladeira. Vê como ele tá. Acho que ele deve estar todo gelado. Desculpa aí, gente, que o meu gatinho, ele entrou na geladeira aqui.
Quase que ele faz uma arte. Enfim, coisas do online, né? E eu tava aqui dando aula. Olhou, foi tudo. Minha esposa que tá aqui organizando tudo. Vamos retomar. Sai, menino. Tá vendo aqui, ó, exercício 11, exercício 12 que eu estou copiando? Esses aqui são os exercícios do livro. Sim, a perguntinha básica, né, que eu comentei. Vocês já providenciaram um caderno para estudar? Levanta a mão quem já providenciou o caderno. Coisa linda, né? Muito bem. É uma pergunta tão básica. Meu gatinho dando oi aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Alberdan, Bibi Ferreira, Comandante, Érica, Janailson, João Paulo, Jonatas Kaique, Lívia, Lucas, Maria. Ah, eu tava lendo os presentes. Mas eu acredito que a maioria adquiriu, né? Então, quem não adquiriu ainda, providencia um caderninho assim, pode ser simples mesmo, não precisa ser um muito caro não, tá? Ou então, vamos ver se consegue uma doação assim com um amigo, com um colega. Ou pega folhas, compra uma folha resma de papel ou um chamequinho, uma papelaria e vai fazendo as suas anotações, tá bom? Isso é importante. E assim, em matemática, hoje com o digital, né? Todo mundo agora quer usar o celular para estudar, para fazer as coisas. Mas em matemática a gente precisa escrever, porque para estudar matemática, usar os símbolos, a gente, para fazer no computador, no celular, é muito complicado. Então a gente precisa escrever. Então vamos começar? Eu vou começar aqui os exercícios e vou dando umas dicas. Então esse início vai ser muito básico mesmo, depois vai ficando mais difícil, para que vocês se situem nisso daí, tá? Então, o exercício 11 do livro pede para a gente dar os elementos dos conjuntos abaixo. Então, nós temos 3 conjuntos. Lembrando que que elemento é uma noção primitiva, ou seja, ela não tem definição. E conjunto também, a gente diz, conjunto é uma coleção de objetos. Mas o que é coleção? O que é objeto? Então, o professor fez essa discussão na aula. E aí, nós teremos, para representar um conjunto, uma letra, que é maiúscula, o sinal de igual e a descrição desse conjunto, tá? A descrição desse conjunto está aqui, ó. Então, a gente vai ler o seguinte. A é o conjunto do X, tal que X é letra da palavra matemática. E quando vocês virem esse balãozinho aqui no livro, é porque o livro traz a solução para servir de modelo para vocês, tá? Então, quais são os elementos do conjunto A? São as letras da palavra matemática. Mas lembrem-se que nós não precisamos repetir as letras do conjunto, tá? Por exemplo, a letra M, ela aparece 2 vezes na palavra matemática. Quando você vai dizer os elementos, você só precisa escrever o M uma vez. Assim como o A, como o T, como o I. Não, o I aparece uma vez, né? E o C. Então, nesse caso, a gente não coloca o sinal, né? O A com o sinal, ele não é uma nova letra. Nós só colocamos as letras. O acento, ele é um sinal gráfico da língua, tá?
Já o conjunto B, ele é formado por outros elementos. Então, a gente lê que o conjunto B é igual ao X, tal que X é cor da bandeira brasileira. Percebam que essa barrinha aqui, ó, essa barrinha, ela se lê tal que, certo? Tal que. Então, as cores da bandeira brasileira são verde, amarelo, azul e branco. Eu aprendi ao contrário, viu? Branco, azul, amarelo e verde. Então, escrever os elementos, nesse caso, você pode escrever em qualquer ordem, tá bom? Em qualquer ordem pode ser escrita. Se quiser começar com verde, se quiser começar com azul, se quiser começar com amarelo, somente lá na reta numérica, quando a gente discutir a reta numérica, que a gente vai realmente precisar respeitar algumas condições, né? Uma coisa chamada ordem. Nesse caso não é numérico, então a gente não se preocupa com isso. Mas no caso dos números, lá na escola a gente aprendeu que o 0 vem antes do 1, o 1 vem antes do 2, o 2 vem antes do 3. Então essa ordem, ela é específica de conjuntos numéricos, de alguns desses conjuntos, tá? Alguma dúvida até aqui? Não. Ok. Deixa eu só conferir aqui se está gravando. Está gravando sim. E o conjunto C, né? O conjunto C é o conjunto do X, tal que X é nome do estado brasileiro que começa com a letrinha A. Então, se a gente for lá para a lista dos estados, a gente vai ter estados que começam com várias letras diferentes. Mas as que começam com a letra A são Amazonas, Amapá, Acre e Alagoas. Tá? Então, esse exercício ele é importante para dizer que você pode definir conjuntos, você pode descrever conjuntos em várias situações, não precisa ser matematicamente falando. Você pode colocar um conjunto de letras, um conjunto de cores, um conjunto de estados e assim vai. Já o exercício 12, ele vai introduzir a ideia de conjuntos formados por números, certo? Então, o exercício 12 fala para a gente descrever, por meio de uma propriedade característica dos elementos, cada um dos conjuntos seguintes, ou seja, os conjuntos que estão abaixo. Conjunto A. Conjunto A é formado pelo 0, pelo 2, pelos 4, pelo 6, pelo 8, e a gente tem esses 3 pontinhos. Quando a gente tem esses 3 pontinhos, a gente lembra daquela expressão, e assim por diante. Então, o padrão que você está vendo aqui, você imagina que ele continua acontecendo. Aí, deixa eu aproximar aqui para a gente fazer uma análisezinha rapidinho. Gente, do 0 para o 2. Do 0 para o 2. O que aconteceu? Esse número cresceu. Ele cresceu. Peraí que ele cresceu 2 unidades, né? Do 2 para o 4, cresceu mais 2. Do 4 para o 6, cresceu mais 2. Do 6 para o 8, cresceu mais 2. Então,
Os números que estão aí, eles são números pares, que eles estão crescendo de 2 em 2. Então, a gente lá no ensino fundamental, a gente aprendeu que esse conjunto que vai crescendo de 2 em 2, que começa com o zero, é o conjunto dos números pares. Então, a gente descreve, por exemplo, como número par. É formado pelos números pares. Só que tem uma coisinha que vocês vão aprender lá no curso de aritmética, com mais calma, que é o seguinte. Nós temos os números pares positivos, certo? Que é o que está mostrando lá no exemplo, no exercício, melhor dizendo. Mas nós também temos números pares que são negativos, que é o -2, -4, -6, -8 e assim por diante. Esse conjunto aqui, ele é o conjunto de todos os números pares. Aí lá no curso de aritmética, vocês vão aprender uma forma rigorosa de escrever esses números, porque do jeito que tá aqui, gente... Opa, peraí. Pronto. Do jeito que tá aqui, é o jeito que a gente ensina lá na escola, que vocês futuramente vão ensinar para os seus alunos. Mas no curso de matemática, vocês vão ver uma coisa mais aprofundada, né? E aqui, quem quiser continuar, quiser fazer uma especialização, quiser fazer um mestrado ou um doutorado, vai estudar bastante álgebra, bastante aritmética, e vai ver que a coisa não é tão, como posso dizer, tão imediata assim. Tem toda uma construção para que a gente chegue na definição de número par. Tá? Então, para identificar que não temos os negativos, aí a gente colocou aqui, o autor, melhor dizendo, o autor colocou que ele é inteiro, ou seja, ele não é formado por frações, porque falar que não é fração não está matematicamente correto, mas eles são números de contagem, positivos e negativos, são números pares, mas aí o inteiro pode ser positivo e negativo, mas nesse caso ele não é negativo. Então eu descrevi esse conjunto. Repetindo, o conjunto é esse daqui, tá? Eles são positivos, eles são pares e, consequentemente, eles são números inteiros. Tá certo? Lembra lá dos números naturais, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai. E aí a gente pega os negativos destes números e forma o conjunto dos inteiros, que mais para frente a gente vai ter até um capítulo destinado para isso nesse livro. Alguém tem alguma dúvida nesse item aqui? Bom, vamos combinar assim. Se alguém tiver uma dúvida, levanta a mão e eu vou seguindo, tá? Que aí a gente deixa a aula mais linear, digamos assim. Aí você levanta a mão e pede para eu repetir, se não tiver entendido, por aí vai. Já o conjunto B, ele é formado pelo 0, 1, 2, alguma coisa até o 9. Eu, com um pouco mais de experiência, eu ficaria um pouco em dúvida. Mas como está resolvido, vamos ver como ele determinou. O livro diz que esse conjunto B é formado pelo x, tais que x é algarismo arábico. Tá? Aí você diz, mas o que é algarismo arábico? Por que esse nome arábico? Os números que formam outros números, aqueles números
básicos, que formam todos os outros, são chamados de algarismos, tá? Tem uma diferençazinha entre número e algarismo. Os algarismos formam todos os números que existem junto com alguns outros símbolos. Então, os algarismos indo-arábicos, né? Acho que indo-arábicos ou algarismos arábicos são 10, que a gente aprende lá atrás, mas não custa repetir. É o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Com esses 10 algarismos, nós formamos os outros números naturais. Assim, né? A parte visual do número. Então, por exemplo, o número 12, o 12 não é um algarismo, ele é um número, porque ele é formado por 2 símbolos que nos ajudam a representar o 12, tá? Que é o 1 e o 2. O 1 e o 2. Por exemplo, 439, ele é um número formado por 3 algarismos, o 4, o 3 e o 9. Se você pegar uma fração, por exemplo, 1/2, que a gente vai passar bastante tempo estudando as frações, você vai utilizar 2 algarismos, o 1 e o 2. Mas além desses algarismos, você vai usar um outro símbolo, que é essa barra, que está representando uma divisão. Tudo isso para dizer que os algarismos são 10. Então, esse conjunto B, ele, na verdade, é formado por todos os algarismos que existem. Deixa eu colocar aqui mais clarinho. Tá bom? Então, X é algarismo arábico. Então, quando fala arábico, é no sentido dos nossos 10 algarismos que nós conhecemos há muito tempo. E por último, mas não menos importante, C formado por 3 nomes: Brasília, Rio de Janeiro e Salvador. Quando a gente não lembra muito de história, a gente pode não ter relação nenhuma, pode não ver relação nenhuma com esses nomes. Mas o que a gente pode perceber é que Brasília, Rio de Janeiro e Salvador são municípios. E, além disso, eles são capitais. Tá? Rio de Janeiro, capital, né? E tem o Rio de Janeiro, estado. Né? Mas, pela descrição aqui, são capitais. Estaria certo eu colocar que o conjunto C é formado por X, tal que X é uma capital de um estado brasileiro? Uma outra definição. X, tal que X é capital de um estado brasileiro. Vocês acham que sim? Quem acha que sim, coloca o joinha para cima. Quem acha que não, coloca o joinha para baixo. Mas eu não cheguei na descrição do conjunto ainda. Eu não olhei para essa descrição ainda. Se eu não tivesse essa descrição aqui, se eu só tivesse esses 3 municípios, uma possível descrição seria X, tal que X é capital de um
Estado brasileiro. Estaria correto? E se não estiver correto, por quê? Alguém tem uma ideia? Gostaria de chutar? Então, é bem sutil. Só que quando você escreve X, tal que X é capital de um estado brasileiro, a gente não tem apenas essas três capitais. Nós temos mais capitais. Por exemplo, Maceió. Maceió é capital de Alagoas. Então, quando eu digo que X é capital de um estado, eu estou generalizando. Então, nós não teríamos apenas esses 3 estados, nós teríamos outros. Esses 3 municípios, melhor dizendo, capitais. Nós teríamos outros municípios. Então, não seria uma descrição adequada, porque nós teríamos muito mais estados. Aí vem a definição que o Albert Dan até comentou, né? Que ele falou assim, já foi, é passado. Então, ó, o livro diz, ó, X, tal que X é nome de cidade que já foi capital do Brasil. Aí sim, Salvador, Rio de Janeiro e Brasília, se a gente se recorda aí de história, a gente lembra que tivemos tivemos 2 capitais brasileiras capitais do Brasil antes de Brasília. Então, definir um conjunto é descrever ele da forma mais simples, objetiva e direta possível, tá? Perceba que eu arrodeei, falei para lá, puxei número para lá, comentei, perguntei tudo para falar dos conjuntos, mas em essência, a descrição matemática desses conjuntos, né, ou descrição na linguagem de conjuntos, né, no caso do conjunto C, é direta, de forma elegante, de forma simples, mas com um significado adequado. Isso com o tempo vocês vão adquirindo, tá? Essa experiência de descrever, tá? Porque escrever matemática no início não é fácil. Com o tempo vocês vão se adaptando, vão se aperfeiçoando, tem que ler bastante, tem que trabalhar bastante a parte escrita e tem que saber português, viu? Importantíssimo, saber português. Matemática anda de mãos dadas com português. Viu? Então, isso aqui eu vou disponibilizar para vocês, tá? Nem se preocupe. Vou deixar lá no Moodle. Porque conhecimento é para ser compartilhado, não é para ser guardado, não. Ô, vida, tu podia fazer um café para mim? Então, ó, vamos para o exercício 13 e 14. O professor, enquanto eu estou editando aqui, o professor ele gosta de usar bastante o WhatsApp. Mas o nosso meio oficial é o Ava. Então, eu vou sempre colocar as coisas no Ava, tá? Que é a nossa plataforma oficial. Se vocês quiserem pegar o meu material e jogar lá no grupo de WhatsApp, não tem problema, tá?
Mas eu sempre vou pegar e vou colocar no AVA, porque é o meio que eu preciso usar e porque eu vou perder o controle das coisas. Se eu for ficar, vou postar no WhatsApp, aí depois eu vou esquecer o que foi que eu postei e por aí vai. No final da tutoria, eu vou explicar para vocês como é melhor para mim e, consequentemente, pode ser melhor para vocês a discussão dos exercícios, tá bom? Quando vocês estiverem fazendo. Vamos aqui para o exercício 13. O exercício 13 diz assim: escreva com símbolos. Então, o que é que significaria símbolos aqui? É escrever usando a linguagem de conjuntos. Que foi o que a gente treinou nos 2 exercícios anteriores, no exercício 11 e no exercício 12. Então, o item A descreve o seguinte: o conjunto dos múltiplos inteiros de 3 entre menos 10 e mais 10. Então, ó, múltiplos inteiros de 3. A gente sempre consegue pensar melhor nos números positivos, né? Então, múltiplos de 3. Os múltiplos são aqueles números que a gente encontra multiplicando os números naturais por 3. A tabuada do 3. Vamos começar pela tabuada do 3. Ó, 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. E assim vai, tá? Então, se a gente for de 3 em 3, começando pelo 0, a gente vai ter 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim vai, não é isso? Então, esses são múltiplos de 13. Mas como está sendo solicitados múltiplos inteiros de 3, nós temos os valores positivos e os valores negativos. A gente tem a tabuada de 3 nos negativos também. Mas como a gente já escreveu os números positivos, os múltiplos de 3 positivos, a gente vai, partindo do 0, voltar de 3 em 3. Então, eu vou pegar o 0 e vou tirar 3. Eu vou ter menos 3. Do menos 3, se eu voltar mais 3, estou no 0, aí vou ter 3, estou no menos 3. Menos 3. Menos 3, menos 3 vai ser menos 4, menos 5, menos 6. Então, antes do menos 3, eu vou ter o menos 6. Por quê? Você imagina uma reta, tá certo? Uma reta, e aqui você vai ter os números de 3 em 3, positivos e os negativos. Então, menos 3, menos 6, menos 9, menos 9, menos 12. E assim vai. Só que além dele pedir os múltiplos inteiros de 3, ele deu uma outra descrição, além dessa. São os múltiplos inteiros de 3 entre menos 10 e 10. Então, se eu tenho aqui essa lista, eu vou começar do menos 10 e vou até o mais 10, tá? Gente, o menos 12, melhor dizendo, ele vai entrar aqui? Se for entrar, coloca um joia para cima, se não for entrar, você joga para baixo. Se não quiser escrever. Ele não vai entrar. Então, a gente vai apagar. Joia para baixo.
O menos 9 vai entrar? Joia passinho. O menos 9 vai entrar. Então, como ele vai ser o primeiro número, a gente vai colocar essa chave aqui, ó. Que para escrever, você faz assim um colchetezinho e puxa um tracinho aqui. E aí, ó, menos 9, aí segue o menos 6, menos 3, o 0, o 3, o 6, o 9. O próximo múltiplo é 12. O 12 vai entrar nesse conjunto? Joinha para cima se entrar, joinha para baixo se não entrar. Joinha pra baixo. O 12 ele não vai entrar porque ele é maior do que 10. Tá certo? Então, aqui, ó, para frente já não vai entrar. É múltiplo de 3, mas eu tenho uma restrição. Vão ser os números entre o menos 10 e o 10. Então, todo mundo, toda essa galerinha aqui não vai entrar. Tá certo? E fecha as chaves. Aí você pergunta, e o 10 e o menos 10? Por que ele não vai entrar? Porque eles não são múltiplos de 3. Tá certo? Eles são o limite, né? Eles são o limite. O menos 10 está aqui e o 10 está aqui. E aí tem os números inteiros, né? Aqui. Desses números que estão presos aqui entre o menos 10 e o 10, você só vai colocar os que são múltiplos de 3. Como o menos 10 e o 10 não fazem parte da tabuada do 3, eles não vão entrar. Tá certo? Então, vamos chamar esse conjunto por uma letra. Como é o item A, eu vou escrever assim, ó, Azão igual. Tá? Vai ser o nosso conjunto da letra A. Item B. O conjunto dos divisores inteiros de 42. Certo? Então, divisores inteiros de 42, como é que vai funcionar? Como é que a gente vai descobrir? Vamos relembrar uma coisinha chamada decomposição. Tá bom? Ó, pega o 42, tá certo? Aí vamos fazer as divisões por números primos. Vamos relembrar aqui quem são os primeiros números primos. A gente vai ter o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e assim vai. Vocês também, eu posso fazer uma revisão sobre números primos também, tá? Então, a gente vai começar a dividir o número primeiro por 2. Se não der por 2, vai dividir por 3. Se não der por 3, vai dividir por 5, até chegar no 1, tá? Então, 42 é par. Então, a gente pode dividir ele por 2. 42 dividido por 2 vai dar 21. Como 21 é ímpar, eu não posso dividi-lo por 2. Vai dar... Quando eu falo dividir, é divisão no conjunto dos números inteiros, tá? Mas eu não... Ou seja, eu não posso ter número com vírgula aqui, tá? Divisãozinha com resto zero dentro do conjunto dos números naturais. Mas o 21, ele tá na tabuada do 3. Então, é divisível por 3. Se eu pegar o 21 e dividir por 3, ele dá 7. E o 7 é um número primo, então ele só pode ser dividido por 7, tá? Então, o 42, quando eu faço essa decomposição, significa que eu posso escrever ele como 2 vezes o 3 vezes o 7. É justamente a decomposição em fatores primos que a gente estuda lá no 7º ano, tá? Decomposição em fatores primos.
Bom, então quem são os divisores de 42? Vou escrever assim, ó, D de 42, D de divisores. Tá bom? Então, aqui eu já tenho 3 divisores. É consequência da decomposição. Vou colocar as chaves. Então, ó, o 2, o 3 e o 7 são divisores de 42. Tá bom? Porque eles aparecem na decomposição. Mas também vão ser divisores de 42 as multiplicações entre si desses 3 números, tá? Primeiro eu peguei eles sozinhos, aí agora eu vou multiplicar eles 2 a 2. Por exemplo, o 2 vezes o 3, que vai dar 6. O 2 vezes o 7, que vai dar 14. E aí depois eu vou fazer o 3 vezes 7, que dá 21. O 3 vezes 2 eu já fiz, né? E as divisões por 7. E eu também vou ter como divisor o produto dos 3 juntos. Mas o 2 vezes o 3 vezes o 7 é justamente o 42, que também é divisor do 42, porque 42 dividido por 42 vai dar 1. Então, ele é um divisor, certo? Um outro divisor que não aparece aí, mas que ele é divisor de todo número, é o número 1. Um número dividido por 1 dá ele mesmo, tá? Lembrando que essas coisas eu sempre vou estar indicando lá no final das notas dessas aulas, onde vocês podem encontrar exercícios disso, tá bom? E sempre que puder eu vou colocar uma listinha de exercícios, nem que eu separe assim o print do livro do Estado, né, do PNLD, para que vocês exercitem essas coisas. Mas aí vai ser bastante informação, então vocês precisam correr atrás, tá? Pronto. Só que esses divisores, eles são os divisores positivos. Mas nós também temos os divisores negativos. Quem são os divisores negativos? Todos esses com sinal de menos. Tá? Então, a gente vai ter o menos 1, menos 2, menos 3, menos 7, menos 6, menos 14, menos 21 e menos 42, tá? O que você pode fazer aqui é dar uma arrumada, né? Do menor para o maior. Aí vamos começar com os negativos. Menos 42, menos 21, menos 14, menos 6, menos 7. Opa, menos 7 vem antes, né? Menos 7, menos 6, menos 3, menos 2, menos 1. 1. O 2, o 3, o 6, o 7, o 14, o 21 e o 42. Esse D de 42 que eu coloquei aqui é uma linguagem de aritmética. Mas respeitando a ordem aqui do exercício, como o primeiro exercício eu coloquei A maiúsculo, na letra B eu vou chamar esse conjunto de B maiúsculo, certo? E aí na parte de divisores já vai ter bastante coisa para vocês estudarem. Bom, a gente chegou às 8h30, que é o horário que eu combinei, né, de tutoria. Eu sei que vocês estão, possivelmente vocês se programaram para esse compromisso até esse horário. Como vocês podem ver, 1 hora é pouquíssimo tempo para a gente tirar dúvida, né? E aí, o que que eu vou propor? Eu vou propor que vocês
respondam aí mesmo onde vocês estão. Eu vou dar aqui. Eu vou dar 15 minutos para que vocês respondam a letra C, D e E. Escrevam aí, já que vocês não tiveram oportunidade de fazer. E aí, depois desses 15 minutos, eu faço essa correção. E aí, fica de incentivo, eu vou ficar aqui de plantão até as 9h30, trabalhando no AVA, colocando esse material, colocando no YouTube, colocando esses materiais extras que não tem no livro de ensino fundamental lá para vocês. E vocês podem estudar e me chamar. Eu vou ficar aqui na chamada até as 9h30, né? Para vocês. As nossas tutorias, elas acontecem dia de terça, dia de quinta. E dependendo da situação, se for necessário, se for possível, a gente pode até marcar um outro dia no fim de semana, mas assim, bem acordado, porque eu preciso também de tempo para atender as demandas do AVA. Então, eu preciso também que vocês escrevam no fórum as questões que vocês estão com dúvida. Por exemplo, professor, estou com dúvida no exercício, 50 do livro. Não cheguei até aqui, você pode mandar uma foto. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou responder e vou dizer assim. Por exemplo, escreva o conjunto. Aí, se for uma equação, separe letras de números. Ou então, some o oposto de cada termo. Vou dar o passo a passo. Se mesmo assim você não conseguir, aí, dá um prazo aí de 24 horas no máximo. E quem quiser responder, pode responder. Inclusive não precisa ser eu, pode ser outro colega, tá? Inclusive, se eu não ver essa postagem a tempo, tenho 24 horas para responder vocês. Se um outro colega quiser responder, fica à vontade, porque o AVA é de vocês. Esse livro tá no grupo de WhatsApp. Eu vou colocar ele daqui a pouco, quando a gente terminar. Eu vou colocar ele no AVA, tá certo? Porque eu acho que o professor acabou esquecendo. E aí vocês vão poder acessar o livro por lá. Mas eu vou deixar projetado aqui os exercícios C, D e E para que vocês escrevam aí. E daqui a uns 10, 15 minutinhos eu chamo vocês aqui para a gente corrigir. Aí, outra dúvida. Como funcionará as frequências e as avaliações das disciplinas? Cada disciplina tem seu formato. Esse professor, ele faz provas e geralmente ele manda as provas por e-mail e dá, se eu não me engano, ou são 24 horas ou são 48 horas para que vocês respondam e devolvam. Certo? E as frequências, quem controla as frequências eu que vou analisando, né? As frequências. Mas as frequências não são critério de aprovação. Então, se você não quiser assistir nenhuma das aulas, você tem esse direito, mas você tem que fazer as provas, tá? Se você quiser assistir depois, você pode. Mas eu recomendo que vocês assistam às aulas, que vocês entrem e participem das aulas, porque muitas vezes é o horário que vocês têm separado durante a semana para estudar. Então, se você não frequenta as aulas, se você não tem a preocupação de assistir as gravações, se você tem muita dificuldade em matemática básica, vai ficar muito difícil para você avançar no curso. Mas alguns alunos podem ter bastante desenvoltura e podem preferir não assistir essas aulas dessa disciplina. Mas eu acredito que é bom você assistir, porque a gente aprende muito ouvindo, mesmo que seja uma coisa básica. A gente sempre tem alguma coisa para aprender, inclusive eu, tá? Eu vou fechar o meu microfone aqui para deixar vocês fazendo a atividade, tá? 10 minutinhos
e eu retorno. Façam aí num papel, num caderno, escrevam as soluções. Cadê meu celular? Fica rapidinho, deixa eu olhar uma coisa. Meu céu, mulher. Meu céu, mulher. Precisa ser assim, maléfica. Tô na onde, viu? Tô... Puxa, velho. Pior que queimou, tava quente. Era bom um lencinho, né? Não tá deixando eu passar isso aqui. Deixa, deixa. Tá bem quente. Maléfica. Maléfica. Maléfica.
Dúvida. Então,
Tu viu o que a senhora fez? Na areia. Isso tudo pra fazer cocô, véi. Então, pessoal, conseguiram terminar? Dá o joinha aí para quem conseguiu terminar. Ótimo. Bom, gente, vamos finalizar aqui a nossa aula com esses exercícios, né? Então, o item C pede o conjunto dos múltiplos inteiros de zero. Então, a gente sempre pode recorrer à tabuada, né? Item C aqui, tabuada do zero. 0 vezes 0 dá 0. 0 vezes 1 vai dar 0. 0 vezes 2 vai dar 0. E assim por diante. Qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Então, os múltiplos são justamente esses resultados. Mas o que a gente percebe? Que todos os resultados são 0. Então, o único múltiplo de 0 é ele mesmo, certo? Então, o conjunto C ele vai ser formado apenas pelo 0. E uma coisa que o Alberdan escreveu aí, que faltou, são essas chaves, tá? Elas são obrigatórias. Então, na prova lá do professor Alcino, se você não colocar essas chaves, não vai estar correto e vai perder pontuação. Tá? O item D, de Jonatas. Era o que eu ia acabar de perguntar, acho, sobre a chave mesmo. Perfeito. E o item D. O conjunto das frações com numerador e denominador compreendidos entre 0 e 3. Certo? Aí esse conjunto aqui já é um pouco mais delicado, por quê? Vamos olhar aqui para a reta. A reta, vamos pegar só um pedacinho dela aqui, o 0, aí uma unidade, o 1, o 2 e o 3. Aí tá bom. Eu vou pegar uma fração que tem alguns desses 4 números que eu escrevi aí. Por exemplo, 1 sobre 2 é uma fração. Uma outra fração é 2 sobre 1, que é igual a 2. 1 sobre 2 é 1 meio e 2 sobre 1 é 2. Uma outra fração é 1 terço, o 3, que é 3 dividido por 1. 2 terços, 3 meios. E aí nós temos as frações que o numerador é 0. 0 sobre 1, 0 sobre 2, 0 sobre 3. Aí você pergunta, e o 0 não pode ficar no denominador, não? Não pode, porque não existe divisão por 0, tá? Só que todas essas frações não são todos os resultados possíveis desse conjunto. Por quê? Porque entre o 0 e o 1 existem infinitos números. Entre o 1 e o 2 existem infinitos números. Entre o 2 e o 3 existem infinitos números. A reta numérica tem infinitos números. Então, como é que a gente vai representar um conjunto que tem infinitos números? Foi um dos problemas que alguns matemáticos passaram bastante tempo pensando em uma forma de falar quem eles são sem precisar escrever todos eles, porque é uma tarefa impossível. Então, preste atenção aqui. Esses casos aqui são casos particulares.
tá? Então, o conjunto D, ele vai ser formado, ó, vou escrever da forma mais geral. Aí, abre chaves, ele vai ser formado por todos os x, tal que o x, ele vai ser escrito como uma fração. Isso aqui vocês estão aprendendo agora. Tá? Com o A entre o 0 e o 3, assim, menor ou igual, e o B entre o 0 e o 3, mas tirando o 3. Desculpa, tirando o 0. Por quê? Porque o B não pode ser 0. Aí perceba que aqui a coisa já ficou um pouco mais delicada, né? Agora, nesse caso, como é um exercício básico, se ele tivesse dito assim, numerador e denominador compreendidos entre 0 e 3, naturais, aí tudo bem. Nós teríamos esses casos aqui, que vocês falaram aí, tá bom? Mas não se angustie agora não, tá? Mais pra frente a gente vai ter bastante exercício sobre isso e a gente tem que treinar mesmo. Vamos para o item E, para nós encerrarmos. Que diz o seguinte: o conjunto dos nomes das capitais da região centro-oeste do Brasil. Aí você tá lá estudando, tal, você vê, poxa, não sei, não faço ideia. Aí você vem aqui, ó, no seu celularzinho mesmo, você pode. Vem aqui no Google. Abre aqui uma janela. E aí escreve. Tá? Capitais do centro-oeste brasileiro. Tá? E aí nós temos as 4 capitais. Tá? Copiar aqui. Vou ter um tablet, fica mais fácil. Só pra gente não perder tanto tempo. E aí você vai escrever o conjunto, ó. Abre chaves. E escreve Brasília, Goiânia, Cuiabá e Campo Grande. Se eu não me engano, alguém escreveu aí no chat, não foi? Deixa eu ver quem foi aqui. O Alberdão. O Alberdão, no conjunto D, ele fez alguns casos particulares, né? Mas aí entra naquele caso que eu estava comentando anteriormente. Então, ó, revisando nessa tutoria, a gente fez alguns exercícios, né? Respondemos algumas coisas. Estamos bem no início, não chegamos direito na simbologia. Então, vocês têm o exercício 14 para fazer, né? O exercício 15 e o 16. Já vou deixar lá separado. Aqui para vocês identificarem.
E aí, na próxima tutoria, a gente vai retomar desses exercícios. Nessa primeira semana, eu vou fazer todos os exercícios que eu puder para que vocês se habituem, né? Vocês precisam de mais apoio nesse início, mas vai ter um momento que vocês vão precisar, né, ir mais sozinhos e fica como missão para vocês responderem os exercícios até quinta-feira, tá? Eu sei que é um prazo apertado, mas esse exercício essa prática ela é necessária, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Tem sim, tem esses exercícios sim. Eu vou colocar no Ava também o livro pra gente ficar alinhado. Mais alguma dúvida, gente? Pode perguntar, Alberdan, né? O Alberdan disse que quer fazer uma pergunta. Teorema da incompletude. Você fala sobre... a gente fala sim. Você pode ver isso no curso de análise. No curso de álgebra, talvez. Agora eu não me lembro. Porque primeiro você precisa entender o que é um corpo, para depois entender o que é um corpo ordenado e um corpo completo, para poder falar sobre o que é incompleto, né? O teorema da incompletude, antes da gente chegar nisso daí, você tem bastante matemática que você precisa tratar. Aí o meu conselho é que você estude bem direitinho essa base, né? Tape todas as lacunas que você possui para quando você chegar no curso de análise, para que você consiga aproveitar melhor o curso, tá? Então deixa essas curiosidades assim anotadinhas, né? Porque vai falar, na graduação vai falar? Depende do professor, tá? Se você quiser procurar ler sobre, a internet tá aí. Mas para que você realmente entenda com propriedade, você precisa ter pré-requisitos, tá? Certo, Alberdan? Então, aqui eu me despeço de vocês. Meu e-mail é esse daqui. Deixa eu deixar aqui anotado. Nada. Eu vou postar daqui a pouco o link, tá? O link com essa gravação. Só que eu preciso terminar a gravação, preciso enviar, e aí eu vou colocar no Ava, e aí eu vou dizer no grupo, já tá disponível, tá? Que aí vocês podem assistir. Muito obrigada a cada um de vocês. As minhas tutorias vão ficar gravadas sim. E vocês conferem lá, tá? Boa noite para vocês, bom descanso, bom trabalho amanhã para quem for trabalhar, bom estudo para quem só for estudar. Não percam o foco, não desanimem. E se precisar conversar, chamem para conversar, porque nós precisamos nos unir, né? Tchau, tchau. Boa noite.